Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. A medição de tanques é uma solução completa. Com ela, você garante o envio de informações ao fisco sobre o exato volume de combustível nos seus tanques. Além de registrar os dados dos combustíveis, ela ajuda a manter o seu posto em dia com a legislação ambiental, pois auxilia na identificação de vazamentos que podem prejudicar o meio ambiente e o seu bolso. E o melhor, permite que o revendedor ou gerente do posto tenha uma visão mais detalhada do seu estoque. Nesse vídeo, te apresento algumas vantagens da medição de tanques LBC. Tenha mais controle e eficiência no seu dia a dia. Mas curte aqui esse vídeo e se inscreva no canal da LBC. Para começar a falar sobre medição de tanques, a gente vai em movimentações, medição de tanques. Aqui nessa tela eu acompanho todas as informações referentes à minha medição. Fazer um acompanhamento e controle dos valores de medição de tanque é de extrema importância, pois esses valores serão informados lá no seu LMC, que é o livro de movimentação de combustíveis. E se você tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do LMC, eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu deixo o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Aqui na medição, a gente vai identificar sempre qual data referente a esses valores, qual o número do tanque e o combustível que está armazenado nele, qual o meu estoque escritural. Esse estoque é calculado automaticamente pelo sistema, com base no que você tinha no dia anterior, quanto você realizou de compras e quanto você realizou de vendas naquela data. A próxima coluna é o estoque de fechamento. O fechamento já é o valor que você informa com base no que estava no seu tanque ao fim do dia. Então, por exemplo, o seu tanque, vamos pegar aqui como base o dia 5/3, tanque 5 de diesel comum. O meu estoque escritural é de 13.640. Quando o meu funcionário realizou a medição do tanque no fim do dia 5, ele identificou que havia 13.000 litros. Eu realizei o lançamento e automaticamente o sistema contabilizou a diferença. Na próxima coluna será lançado o que eu tenho de diferença, tanto positiva quanto negativa. Essa diferença é calculada com base no estoque fechamento que eu fiz o lançamento. E na próxima coluna vai ser informado quem foi o responsável por aquele lançamento. Falando em realizar lançamento, aqui na medição de tanque eu tenho algumas alternativas muito interessantes. Tanto eu posso realizar o lançamento manualmente, eu vou clicar aqui no campo, apertar o Enter e informar qual o valor que foi verificado no meu tanque ao final do dia. Nesse dia o meu tanque tinha apenas 8.050 litros. Realizei o lançamento, automaticamente é contabilizado o meu usuário. E qual a diferença? Outra alternativa que o sistema oferece em relação ao lançamento. Aqui no canto inferior direito, eu tenho a opção Utilizar tabela de conversão de medidas. Com essa opção, eu tenho 3 alternativas no sistema da LBC. Eu vou clicar aqui para visualizar a tabela. A primeira alternativa é incluir uma tabela de conversões. Todos os seus tanques possuem uma tabela de conversão, e essa tabela lhe informa quantos centímetros é referente a cada litragem. Para incluir a minha medida, eu vou apertar Enter e vou informar quantos centímetros da régua é equivalente a cada medição. Eu vou informar aqui a partir de 20 centímetros. Se o meu tanque tiver 10.000 litros, na conversão do meu tanque, está informando que 20 centímetros equivale a 1.000 litros de combustível. O tanque de 15.000 são 1.500, no tanque de 20.000 litros são 2.000 litros de combustível e no tanque de 30.000 litros são 3.000 litros. Para continuar incluindo mais valores, basta apertar Insert e preencher os campos. Incluí os meus valores, agora eu vou apertar F4 para salvar. Lancei a minha tabela, agora eu vou habilitar a opção de utilizar uma tabela de conversão. Ao invés de ter que pegar a metragem da minha régua e realizar a conversão conferindo na tabela, agora eu preciso apenas informar quantos centímetros foram identificados quando o meu funcionário mediu o tanque. Eu vou informar aqui 20 centímetros. Automaticamente foi preenchido com 2.000 litros, que é o valor que eu coloquei lá na minha tabela para um tanque de 20.000 litros, que é o caso do meu tanque 2 de etanol. Essa é uma alternativa muito interessante porque ela vai te poupar tempo. Você não vai precisar ficar realizando a conversão tanque a tanque para saber qual o valor em litragem. A outra alternativa é a integração com medidores automáticos. Você pode integrá-lo ao sistema da LBC e automaticamente, ao realizar o encerramento do caixa, é feito a leitura do seu tanque
para contabilizar os valores durante a importação de caixa. Outra alternativa também muito interessante, se você não utiliza o medidor automático, é realizar a medição de tanques e lançar direto no fechamento de turno do PDV. A gente vai lá no PDV que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Quando eu habilito aquela opção, automaticamente, toda vez que eu vou fechar o meu caixa, o sistema vai me solicitar a informação da minha medição de tanques. Basta apertar um Enter e informar qual o valor que havia no tanque ao fim do turno. O seu funcionário vai informar um valor para cada tanque e esse valor vai ser importado para o sistema automaticamente junto com o seu fechamento de caixa. Valores lançados, agora eu vou salvar a minha informação. Agora que o caixa foi finalizado lá no PDV, eu vou realizar a importação dele para importar automaticamente os valores de medição que a gente realizou o lançamento. Eu vou importar o meu caixa pendente. O caixa foi importado, agora a gente vai retornar lá na medição de tanque para conferir se os valores foram lançados corretamente, de acordo com o que eu informei lá no fechamento de caixa. Movimentações, medição de tanques. Notem que os valores foram lançados de acordo com o meu lançamento lá no PDV. Essa mesma alternativa acontece quando você utiliza a integração automática com o medidor de tanques. Quando você finaliza o seu caixa, automaticamente a leitura é realizada. Quem trabalha com medidor automático tem a alternativa de escolher se quer que a medição seja realizada em todos os fechamentos. Essa funcionalidade é muito interessante porque, além de importar os valores de medição corretamente, aqui no fechamento de caixa, na tela de venda de combustíveis, a gente consegue verificar os valores que foram lançados lá no seu fechamento de caixa, tanque a tanque. Você consegue saber qual foi o valor registrado no seu fechamento de caixa. Além do controle disponibilizado pelo sistema e as possibilidades que você tem de realizar esse lançamento, aqui na medição de tanques a gente tem algumas alternativas muito interessantes para acompanhamento. Eu vou aqui em visualização dos registros. Eu posso fazer uma visualização geral, como essa que eu estou realizando, mas eu também posso verificar um único combustível. Eu vou pedir para verificar apenas a gasolina comum. Os valores já foram atualizados e eu consigo acompanhar os valores de medição apenas do meu combustível gasolina. Agora eu vou escolher apenas o etanol. No caso do etanol, eu possuo 2 tanques, então eu também tenho a alternativa de realizar a filtragem por um tanque específico. Eu quero verificar apenas os valores lançados no meu tanque 4. Valores atualizados, eu verifico agora apenas o tanque 4 de etanol. Eu vou retornar para todos. Essa filtragem pode ser feita a qualquer momento. Além de ter essas opções de filtragem em todo o controle da medição de tanques, aqui no canto superior direito a gente tem a visualização gráfica dos seus estoques. Nesse gráfico eu consigo saber quantos por cento do tanque está preenchido com combustível, qual a litragem necessária para complementar o meu tanque e também qual o meu estoque atual. Em uma única tela eu tenho uma visualização simplificada referente aos meus combustíveis. Nesse caso eu verifico de forma simples que o meu etanol está se acabando e eu preciso realizar um complemento urgente para não ficar sem combustível. Eu vou retornar. Além de todo esse controle, a gente também tem essa alternativa que é imprimir um relatório da medição de tanques. Esse relatório ele vai solicitar uma data. Eu quero verificar do dia 1/3 até o dia 10. O meu relatório foi gerado e agora eu tenho uma prévia referente aos meus estoques dia a dia. Eu consigo saber qual a data, a numeração do meu tanque, qual combustível que eu estoco naquele tanque, qual o meu estoque escritural, qual estoque fechamento que eu lancei, qual o valor da diferença que foi apurada e a diferença no combustível. Esse campo diferença no combustível ele vai ser um acumulado de todos os tanques de um mesmo combustível, igual, por exemplo, um exemplo referente a esse acumulado é o dia 1/3. O meu tanque 2 de etanol teve uma diferença de 3,039 e o tanque 4, 19,470. O meu acumulado de diferença foi 22,509. E aqui ao fim da página eu tenho do lado esquerdo qual a minha diferença acumulada tanque a tanque e do lado direito qual a minha diferença acumulada por combustível. Esse relatório é muito interessante para a sua empresa, pois através dele você consegue identificar até mesmo um possível vazamento no seu tanque. Se você ainda tem alguma dúvida sobre as possibilidades na medição de tanques, deixa um comentário aqui que a gente conversa em um próximo vídeo. E por falar nisso, hoje eu vou responder uma dúvida sobre LMC. Esse tema tem tudo a ver com o vídeo de hoje, então fica aí mais um minutinho.
No vídeo sobre o LMC, nós recebemos a dúvida do Juan Oliveira. Ele fez a seguinte pergunta: receber combustível. No final da descarga, dá uma falta de 30 litros, mas na nota veio 5.000. Como dou entrada no sistema? 5.000 ou 4.970? Vamos lá, Juan, você realizou uma compra de 5.000 litros, porém durante a descarga você identificou que foram apenas 4.970. Esse valor ele vai ficar em falta no seu estoque geral. A sua nota de compra precisa ser fiel aos valores declarados pelo seu fornecedor no documento DANF e no XML da nota. Indico que você realize o lançamento da sua nota através das opções de importação de XML ou até mesmo pela função de manifestação destinatário. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa modalidade de importação de notas, eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu deixo o link para você aqui na descrição. Eu vou entrar aqui na minha nota de gasolina aditivada para te mostrar um dos motivos pelos quais você não deve alterar a quantidade da sua entrada de notas. Eu realizei uma compra de 10.000 litros e o custo unitário foi R$ 3,75. Mas se eu tivesse recebido, por exemplo, 9.970, ao realizar o lançamento faltando os 30 litros, automaticamente o meu preço de custo foi alterado. O meu preço de custo vai ficar incorreto, isso não vai ser interessante, porque o meu preço de venda é baseado no meu preço de custo, e eu preciso ter um custo correto nos meus relatórios. Outro fator importante referente à entrada de notas. Além da nota ser contabilizada no seu LMC, ela também será escriturada nos seus documentos fiscais e vai ser lançada no seu SPED. O valor declarado no seu SPED, ele tem que ser idêntico ao valor declarado pelo seu fornecedor, porque isso pode trazer problemas fiscais para a sua empresa. Mas eu entendo que essa diferença de combustível ela vai gerar uma falta no seu tanque e um transtorno também no seu LMC e na medição de tanques. Qual a alternativa que você tem? Entrar em contato com a sua contabilidade e verificar com eles a possibilidade de fazer uma observação para o LMC. Aí você vai aqui em movimentações, observações para o LMC. Qual o intuito dessa funcionalidade? Eu vou informar a data referente àquela observação, qual combustível eu tive a observação e vou escrever aqui exatamente a frase que foi repassada pela minha contabilidade. Eu vou salvar a minha observação, agora a gente vai em relatórios, LMC, eu vou pedir para verificar apenas o etanol no dia 5/3. Agora eu vou ao campo observações, automaticamente aquele texto que eu lancei lá na minha observação foi declarado aqui no meu LMC. Quando eu realizar a impressão do meu livro, a observação que eu fiz o lançamento ela vai estar salva e justificada aquela falta. A falta na medição de tanques realmente ela vai acabar sendo contabilizada. Igual no meu caso aqui, o meu tanque deu uma diferença de 14 litros. Porém, se essa diferença fosse referente à falta na descarga, ela estaria justificada aqui na minha observação. É muito importante que antes de realizar uma observação para o LMC, você realize contato com a sua contabilidade para alinhar o texto e principalmente saber se aquele motivo que você está declarando é aceito pelo fisco. Juan, eu espero ter te ajudado com essa resposta. Esse foi o LBC Responde de hoje. Continuem comentando. Até o próximo vídeo.